Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bem, daremos início hoje ao capítulo 2, que vai falar um pouquinho sobre a crise de 1929, não é? E eu posso garantir a vocês que a Primeira Guerra Mundial ela foi um divisor de águas no cenário político-econômico mundial. E que a partir de 1918, os países europeus eles tiveram uma concorrente de peso que não fazia parte do bloco das potências europeias, que no caso eram os Estados Unidos. E para compreendermos essa crise que ocorreu em 1929, temos que relembrar alguns pontos importantes, né? Assim como perceber que a história não acontece de uma maneira vazia e que tudo acontece por influência diretamente na construção de um futuro. A economia americana pós-guerra, ela vai se relacionar e se referir aos Estados Unidos quando eles tiveram uma vantagem considerável em relação aos países europeus. Por quê? Porque o seu território foi preservado e a economia cresceu com o desenrolar da guerra. Mas juntinho a isso, houve uma doutrina chamada Doutrina Monroe, que ela era considerada na América Latina a zona de influência do capitalismo norte-americano. E ela ajudou no processo de fortalecimento da economia. Na verdade, a atuação dos Estados Unidos durante a maior parte da guerra se resumiu a emprestar dinheiro e a vender produtos e armas a alguns países participantes desse conflito. No final do conflito, os norte-americanos eles tornaram-se a maior potência do mundo e a economia americana deu um salto de 435 milhões de dólares em 1914, que foi o início do conflito, para 3,5 bilhões de dólares em 1917. Então, foi uma intensa mudança, não é? O pós-guerra, é claro, entrou com outros países entre um sentimento de que era necessário reproduzir o jeito de ser americano. Esse sentimento ele era chamado pelos historiadores de American Way of Life, o estilo de vida americano. Tudo tem uma consequência e, como consequência, nós podemos perceber o desenvolvimento interno americano, que era dado ao consumismo, que tomou grandes proporções. As fábricas elas não paravam de produzir as mercadorias, cada vez mais modernas, não é? E aí a venda desses produtos, eles extrapolavam as fronteiras dos Estados Unidos e geravam lucros consideráveis para os capitalistas americanos. Muitas vezes, os consumidores eles eram estimulados a comprar mercadorias de que nem precisavam, só para, através dessa ação, ser propagado a utilização pelos donos de empresas para estimular o consumo. Isso não fica tão longe do nosso cotidiano, não é verdade? Por muitas vezes compramos algo que nem necessitamos, mas o consumismo e o querer ter faz com que gastemos muitas vezes o que não necessitamos. Outro fator muito importante, como a economia mundial, principalmente a economia ocidental, ela tinha ligações estreitas com o mercado americano. Não tardou para que a crise se alastrasse pelo mundo. O Brasil, por exemplo, ele sofreu diretamente com a crise, pois o café, que era o principal produto de exportação brasileiro, tinha no mercado americano seu maior consumidor. As exportações brasileiras, então, foram reduzidas drasticamente, restando ao governo brasileiro comprar, estocar e queimar o produto para garantir o equilíbrio do preço. Várias bolsas quebraram pelo mundo, demonstrando que a crise era mundial. Era a crise da economia liberal. Esse momento ele ficou conhecido como a Grande Depressão. A Grande Depressão norte-americana, ela trouxe mais problemas sociais. Além do desemprego que o país enfrentava, houve também um aumento de números de assaltos, de assassinatos e o surgimento de organizações criminosas, a exemplo, a máfia italiana. Os valores maiores dos
estadunidenses estavam fundamentados no protestantismo. Acreditavam no destino manifesto, ou seja, eles eram um povo eleito por Deus para guiar o mundo, e isso só seria possível através da existência de um povo que cultivasse a sobriedade, isto é, o controle rígido do consumo do álcool. Para assegurar que essa profecia fosse alcançada, muitos cidadãos estadunidenses eles defendiam que a sobriedade fosse estabelecida por decreto. E entre 1920 a 1933 vigorou aí o Ato Volstead, ou o Ato de Proibição Nacional. Era mais conhecido como a Lei Seca, que proibia a fabricação, a distribuição, a venda e o consumo de bebidas que tivessem um teor alcoólico acima de 5%. A lei foi bem rigorosa, mas o objetivo foi reduzir drasticamente o consumo de álcool. E acreditava-se que, na época, o alcoolismo era a raiz dos problemas dos Estados Unidos, de modo que a proibição das bebidas no país poderia ajudar no desenvolvimento da nação e evitar, assim, a sua autodestruição. Gostaria de vos dizer e deixar registrado aqui que a crise de 1929 é um fato de suma importância e que vocês compreendam que no sistema capitalista as mercadorias elas não são produzidas para uso, mas para troca com lucro. Em nossa sociedade, os minérios eles são extraídos da terra, as plantações são colhidas, os homens encontram trabalho, as rodas da indústria se movimentam e as mercadorias são compradas e vendidas somente quando os donos dos meios de produção, que é claro, é a classe capitalista, veem uma oportunidade de lucro.